Olá, eu sou Abel Cardoso, estou aqui para mais uma dica, a dica da semana, a 9ª dica, e hoje eu vou falar do acorde na primeira inversão, da tríade na primeira inversão, que tem uma função dupla. Uma é baixo cromático e dominante secundário, ok? Mas antes de falar deste assunto, eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal, desse um like, para você receber todas as notificações. E rapidinho eu quero falar também de uma apostila que eu fiz, uma apostila com 150 exercícios de progressões harmônicas. Ela é bem prática, super fácil de entender, onde você substitui os acordes que estão lá pelos acordes mais simples que você já faz nas músicas. É só olhar os graus que estão lá do campo harmônico e substituir. Eu dou várias aberturas com ideias super bacanas, que é muito utilizado no jazz, na música brasileira, na música instrumental, acordes cheio de dissonâncias, aberturas sofisticadas, então vai ser bem bacana se você conseguir aplicar esse material no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, é importante entender que o acorde na primeira inversão, a gente vai falar dele sem a sétima, só com a tríade. Então é importante que você consiga fazer essa tríade na primeira inversão, pelo menos em 3 lugares, com baixo na 5ª corda, com baixo na 6ª corda e com baixo na 4ª corda. Então vamos falar dessa tríade em Dó maior, por exemplo. Em Dó maior, é super fácil, é só arrastar aqui, ó, Dó, Ré, Mi, mantém as 3 notas aqui, que é o Sol, o Dó e o Mi, eu já arrastei o baixo aqui pro Mi, tá vendo? Então já ficou o Dó, a tríade na primeira inversão. É importante saber também na 6ª corda, então tem lá, Dó maior, a tríade, o acorde mais simples que a gente conhece, né? Pode ser assim, mas vou fazer assim, que é mais simples de entender. Então, ó, a tríade, o baixo veio pro Mi, então eu continuei aqui, o Dó tá aqui embaixo, o Sol, a 5ª, e tem uma tônica dobrando aqui, né? Então sempre vai ter uma nota dobrando. Agora aqui embaixo, na 4ª corda. Ok? Então esses são os acordes de Dó maior, a tríade na primeira inversão. Este acorde, ele tem uma função muito bacana. Ele na primeira inversão, ele pode ser usado como baixo cromático, né? E o outro é como um dominante secundário. Então, como seria isso? Então, lá, vamos relembrar aqui o campo harmônico de Dó maior. Então, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si, no caso aqui sem a sétima, então Si diminuto, a tríade, né, diminuta, e Dó maior. Então, a primeira coisa, vamos entender o que seria esse dominante secundário. Dominante secundário, a própria palavra diz, é o dominante em segundo plano, é o segundo dominante, né? Não é o dominante principal, não é o dominante em primeiro plano da tonalidade. Então, quem seria no tom de Dó? O dominante principal. O dominante principal de Dó maior é o Sol maior. Sol que prepara o Dó, né? Qualquer outro acorde dominante que aparecer na tonalidade, que seja maior com sétima, ou que seja maior, indo para outro acorde do campo, a gente vai chamar ele de dominante secundário. Então, por exemplo, se eu estou em Dó maior, ao invés de ir para o Ré menor direto, se eu fizer isso aqui, ó, Lá maior, ou Lá com sétima, esse Lá com sétima está preparando o Ré menor. Então, significa que ele não é o dominante principal da tonalidade, ele é um dominante provisório que eu fiz aqui só para chegar no Ré menor. Então, por exemplo, eu estou lá, uma musiquinha bem fácil, ó. Tirei o pau no gato, tô mais o gato. Ao invés de ir pro Ré menor direto, se eu fizer o Lá maior, mais o gato, o Lá maior tá pedindo para resolver no Ré menor. Então ele, portanto, ele é um dominante secundário preparando o Ré menor. Então vou fazer isso com mais devagar, ó. Tirei o pau no gato, torarara. Então, esse dominante aqui é um dominante secundário preparando o Ré menor, né? Então, qualquer outro dominante que aparecer preparando algum acorde do campo, ele é um dominante secundário. Por exemplo, se eu for para Lá menor, antes de chegar nesse Lá menor, fizer o Mi maior, com sétima ou o Mi maior, ó. Então, Dó,
Mi com sétima, Lá menor. Então esse Mi teve uma função de dominante secundário. Dominante secundário, portanto, não é o dominante principal do tom, que seria o Sol. Sol é o dominante principal que resolve em Dó. Então outro dominante que a gente usa muito, esse aqui é famosão, né? Dó maior, Dó com sétima, que prepara o Fá. Né? Isso é muito comum, a gente faz isso o tempo todo nas músicas mais simples, né? Então, o que acontece? Aqui, esse Dó com sétima, ele é um dominante secundário para Fá maior, não é o dominante principal. O dominante principal, lembrando, é o Sol, que resolve no Dó, ok? Então, isso é dominante secundário. Agora, vamos ao assunto tríade maior com a terça no baixo, que aí vem a dupla função, né, que é a função de baixo cromático e dominante secundário ao mesmo tempo. Então, se eu estou lá, Dó maior, indo para Ré menor. Então, ao invés de chegar nesse Ré menor direto, o baixo cromático aqui, ó, esse baixo cromático é uma terça de que acorde? De Lá maior. Lá maior com a terça no baixo. Portanto, é um dominante secundário com a terça no baixo, indo para Ré. Então ele teve duas funções. Ele teve uma função de baixo cromático e dominante secundário ao mesmo tempo. Né? Então, olha como já fica bacana o som. Então se eu fizer o Atirei o Pau no Gato desse jeito, ó. Atirei o pau no gato, mais o gato... Indo pro Ré menor direto fica esquisito, né? Mas eu aplicando essa ideia, ó. Atirei o pau no gato, mais o gato... Ok? Ó como já muda. Ao invés de ir pro Dó, fazendo o Sol direto e caindo no Dó, eu faço o Sol com a terça no baixo, que vai ser um baixo cromático, ó, para cair no Dó. Então ao invés de Sol, Sol com a terça no baixo, que é o Si, para cair no Dó. Então fica... Atirei o pau no gato, mais o gato... Ó, Sol, baixo cromático, terça, né? Para resolver no Dó. Então, portanto, qualquer acorde da tonalidade que eu for, eu posso fazer esse baixo cromático antes de chegar nesse acorde. Então, portanto, eu vou fazer isso para alguns acordes do campo harmônico. Ó. Dó maior, indo para o Ré menor, Lá maior com a terça no baixo. Ou aqui, né? Então pode ser aqui, ou pode ser desse jeito. Então, Dó maior, antes de chegar no Ré, Lá, dominante secundário, com a terça no baixo. Cheguei. No Mi menor. Antes de chegar no Mi, faço Si maior, com a terça no baixo, para chegar no Mi. O Fá eu vou direto. Então, o Sol, antes de chegar no Sol, para não chegar no Sol direto, eu faço o quê? Eu faço Ré, dominante secundário, com a terça no baixo, para chegar no Sol. Antes de ir para o Lá direto, eu faço Mi com a terça no baixo para chegar no Lá menor. Si com a terça no baixo para chegar no Dó. Ok? Então, com essas opções, já dá para mudar bem os meus acompanhamentos, né? Eu vou fazer esse exemplo numa música bem conhecida pelos evangélicos, por exemplo, que é o Foi na Cruz, né? O refrão dela, ó. Vou tocar primeiro simples, ó. Normalmente a gente tocaria, né? Dó com sétima. Foi ali pela fé. Ok? Agora eu vou mudar, eu vou usar esses acordes de preparação, ou dominante secundário, com a terça no baixo, preparando os acordes. Ó. Dó com terça no baixo, para ir pro Fá. Foi ali, antes de ir pro Sol. Antes de ir pro Lá menor. Antes de ir pro Ré menor. Antes de chegar no Dó. Agora eu vou fazendo o tempo. Então, viu? Praticamente eu usei os acordes sempre preparando com a terça no baixo, que aí teve a função também de dominante secundário, ok? Então, do Fá antes de chegar no Sol, lembra que tem o dominante cromático, dominante secundário com a terça no baixo, para chegar no Sol, para chegar no Lá, para chegar no Dó, para chegar no Ré menor, para chegar no Mi menor, ok? Então, a gente vai encontrar isso muitas vezes nas músicas. Tem até uma música do Pat Metheny também, que é uma música bastante famosa, o James. Na parte B, né, ele faz isso, né, ele faz... Ele sai, ó, a música está em Ré maior,
Ele vai ficar brincando com os acordes, sempre preparando com o dominante secundário e com a terça no baixo, né? Então ele sai do quinto grau do tom de Ré, que é o Lá, ó, Lá, que prepara o Si, tá vendo? Ó, ele faz o Fá sustenido com a terça no baixo, vai pro Ré, prepara com Lá com a terça no baixo, vai pro Fá sustenido, prepara com o Dó sustenido com a terça no baixo, vai pro Lá, prepara com Mi com a terça no baixo. Ok? Então, novamente, ele faz sempre preparando os acordes. Eu vou fazendo o tempo. Aí segue, né? Ok? Então, essa é a dica de hoje. Espero poder ter ajudado e até breve.